Olá, boa tarde e a paz do Senhor a todos. Boa noite, né? Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Nós começamos na quarta-feira passada o capítulo 7. Iniciamos a disciplina na igreja. Então, hoje nós vamos falar sobre os objetivos bíblicos para a disciplina. Que é muito importante a gente aprender quais são os objetivos da disciplina para nós, como servos do Senhor. Amém? Amém. Aqui diz o seguinte: aquele que ordena a disciplina na igreja é o mesmo que estabelece o padrão a ser seguido no exercício da mesma. Esse padrão consiste, primeiro, em amor fraternal, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4 a 13. Vamos ler, é bom a gente ler, né? Hebreus, capítulo Hebreus, 12, versículo 4 a 13. A primeira a chegar é a Fernanda. 12, versículo 4 a 13. Não, capítulo 12, versículo 4 a 13. Fala aí, tristeza. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue, e estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas, se estáis sem orientação, da qual todos têm se tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos, que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Não precisa Essa falar última mais parte, nada, né? não precisa falar mais nada. Mas assim, segundo o nosso linguajar, disciplina na Bíblia e o nosso linguajar humano é educação. Educação. Ou seja, a Bíblia é uma forma de educar, a disciplina é a educação dos filhos de Deus. Assim como a educação dos nossos filhos, quando a gente não poupa os filhos, quando a gente educa eles, até mesmo com um certo rigor, mas tudo dentro da vontade do Senhor, quando eles crescem, a gente vê o resultado. É o que ele fala ali. No princípio pode ser causar um pouco de dor, né? Mas depois vai trazer um fim vai proveitoso. produzir fruto. Vai produzir fruto. A mesma coisa com os nossos filhos. Sim. Quando eles crescem, eles vão dar fruto, com certeza. Então não deixe de disciplinar o seu filho, mas aprenda aqui, né? com a palavra de Deus como disciplinar o filho. E outra, aceite. Tem esse detalhe, né? Aceite a instrução que a Bíblia dá a respeito de educar os filhos. Aceite. Porque muitos de nós lemos lá, mas não queremos aceitar o que Deus ensinou como relação à educação.
Ó, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. Então, viver em paz com todo mundo exige esforço, Sim, com né? certeza. Porque não é fácil, porque as pessoas são muito diferentes uma das outras. Cada um teve uma criação, cada um tem um modo de pensar, cada um teve uma vida diferente, né? Que aprendeu valores diferentes. Então, até Deus botar todo mundo no rumo certo, né? É difícil. Então, a gente tem que se esforçar para suportar uns aos outros, para viver em paz uns com os outros, para que haja harmonia, né? E o Espírito Santo não se afaste de nós. Amém. Glória a Deus. É certo que o mundo vê a disciplina como uma expressão de ira e hostilidade. Isso é o mundo. Mas as Escrituras mostram que a disciplina de Deus é um exercício do seu amor por seus filhos. O amor de Deus, o amor é de Deus. E o amor e disciplina possuem conexão vital. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Vamos lá. Às vezes a gente lê no lugar errado aqui, depois a gente dá uma. 19, né? É, Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Então é assim, né? A disciplina é o amor de Deus. sim. É porque, olha, às vezes você vê, né? Isso já aconteceu com a gente. A gente tá vendo uma pessoa indo assim, andando torto, fazendo coisas que não pode, como crente, fazer aquilo. E a gente vê que a pessoa não é disciplinada. É, Então a gente fica pensando, será que ele não é filho de Deus? é. Né? A Teve gente um tempo começa- que a minha filha Eliade estava muito aprontona, estava muito rebelde com Deus. Claro, e comigo também, com o pai, né? Então, ela chegou a pensar assim que ela não era filha de Deus, porque não vinha correção. É. Mas a situação, claro, né? Deus soube como fazer, corrigi-la E não é da só isso, maneira né? A exata. disciplina de Deus não é como a gente pensa, né? Não, Como a gente acha. É dele a que a disciplina. gente Ele é sabe assim. a Errou, maneira. levou, né? O agente concilia. Errou, Ele sabe a levou. maneira como vai nos disciplinar. É, A gente, às vezes, é no momento que a gente nem tá esperando, viu? é. É igual você pegar o filho de surpresa. Ele não tá esperando. Saudade Bom, da fé. além do mais, disciplina envolve relacionamento familiar. E, como já lemos agora, em Hebreus capítulo 12, nós lemos de 7 a 9. E quando os cristãos recebem disciplina divina, Mente Deus, 12 de 7 a 9. sério. Nós lemos 12 de 4 a 13, você já Ah, leu, sim, é. Aí engloba, Tá. né? Então, e quando os cristãos recebem disciplina divina, o Pai Celestial está apenas tratando-os como seus filhos. Como é bom a gente saber que Deus está nos disciplinando, mas está tratando a gente como filho dele. Filho, é. Filho. Ser considerado como filho de Deus é algo grandioso, gente. É o ápice da nossa vida. É. Claro Né? que no meio, muitas vezes quando a gente está sendo disciplinado de uma maneira que todo mundo tá vendo, como por exemplo, passar muitos anos desempregado, as pessoas entram assim em parafuso, às Começa a vezes. julgar você. Começa a também, né? julgar, esse irmão deve ter um pecado, que nem É. Paulo, que escapou da morte Do lá do naufrágio. naufrágio e uma cobra picou ele. Aí acharam que ele Acharam que ele era um pecador daqueles terríveis. bravo. Muitas vezes a gente passa por essas Sim, situações, com certeza. né? Precisamos tomar cuidado com isso. Né? Sim, Não pré-julgar. Isso é um pré-julgamento. sim. Deus não disciplina bastardos. Se não é filho, ele não vai disciplinar. Né? Ou seja, filhos ilegítimos. Né? O padrão de disciplina divina revela também maravilhosos benefícios. A disciplina que vem do Senhor é para o nosso bem, como está lá no versículo 10. O mandamento bíblico referente à disciplina é encontrado especialmente no ensino de Jesus. Vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e em particular com ele
conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizei-o à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir, a igreja trata-o como pagão ou publicano. Até onde, amor? Até o 17. Já li. Já acabou. Uhum. E nos escritos de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 13. 1 Coríntios. Capítulo 5, 1. De toda parte se ouvem comentários de que há impurezas entre vós, e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E ainda estáis cheios de arrogância. Não devis, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Apesar de eu estar ausente fisicamente, estou presente em espírito, e já julguei quem praticou tamanha insolência, como se estivesse presente. Ora, até onde? Até o 13. Ora, quando vos reunides em o nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Já vos adverti, por carta, que não vos associasseis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Então é assim, crente falso, né? Com pessoas assim não deveis sequer... a Fernanda tá orientando a gente aqui, amor. Que acima aparece uma caixinha que é pra... mas não tá aparecendo nada, né? Como poder haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia, não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. A gente viu que foram duas referências, umas que Jesus disse e outra que Paulo disse. Se você observar essa instrução que ele está dando, pelo fato de acontecer, o Paulo, por exemplo, de acontecer um pecado dentro da igreja, é uma forma de disciplinar. Ele está apontando o erro para que não haja, para que haja então a correção. Então ele está dando as instruções de disciplina, assim como também foi citado por Jesus ali a disciplina. Também há claras referências bíblicas de que a igreja que negligencia o exercício deste mandato compromete não apenas sua eficiência espiritual, mas sua própria existência. Ou seja, por isso tem muita igreja que é muito conscienciosa, sabe? Na igreja não, né? Porque a igreja é uma só. Mas existem muitas instituições denominadas igrejas que são muito conscienciosos, eles permitem, têm uma certa permissividade,
Mas o que acontece? A eficiência espiritual é débil. E também muitos deixam até mesmo de existir, como deveriam existir, ou até mesmo fecham as portas. Biblicamente, a disciplina na igreja tem um triplo objetivo. Restabelecer. Só para dar uma interrupçãozinha. Já tá aparecendo para o Jorge já o comentário, né? Ali? Já, ali. Ah, Já tá aparecendo. Mas para mim ainda não dá. tá. Né? Quando faz assim, não vai. É, Obrigada. restabelecer o pecado, o pecador. Está lá, Mateus capítulo 18, versículo 15. Mateus. Capítulo 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, já lemos. Já lemos, né? Isso. Então vamos ver Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Essa situação de se teu irmão pecar contra ti é difícil, né? Porque às vezes a gente tem orgulho de reconhecer que estamos feridos, né? Que estamos magoados, né? Então, Ou então fica tão magoado que não quer nem aceitar não, né? que o irmão peça perdão É. e perdoe. Mas isso é muito sério, queridos, porque o nosso coração tem que estar limpo, né? Para Jesus habitar, senão quem vem habitar é outro. É o diabo, aproveita aquela dor, aquela mágoa. É por isso que lá Mas no, é difícil, a gente, é só pela graça, pelo poder do Espírito. é por isso que lá no livro de Salmos diz assim que quem vai herdar os céus? Quem vai subir ao céu? Aqueles que é limpo de mão, e puro de coração. puros de coração, ou seja, Sim. o coração dele não tem Não nenhuma pode ter nada. nada. Gálatas capítulo 6, versículo 1. 6, 1. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Olha, gente, o pecado bate na nossa porta todo dia, né? Todo dia o pecado, sabe, principalmente em relação aos nossos sentimentos, à nossa razão, nossos julgamentos, os controles da vida, né? Vem perturbar a gente, mas aí a gente, sabe, fala, Deus, guarda meu coração, vem me livrar das tentações, me dá força, Senhor, nesse dia de hoje, para já estar perdoando. Sentiu mal, sentiu uma coisa estranha. Esse dia eu senti isso. Do nada eu comecei a me sentir sem graça, assim, sabe, estranha. Aí eu fui orar, falei, Deus, por que eu tô me sentindo assim? Eu não entendo. Tô me sentindo estranha, né? E orei, coloquei meu coração diante do Senhor, porque, olha, nem nós podemos julgar nosso coração, mas só o Espírito Santo de Deus pode sondar e mostrar para nós o que é que veio perturbar a gente, sabe? E aí a gente acabou de ler que a gente deve procurar restaurar essa pessoa com Humildade. espírito de humildade. E não com E aí o dedo a gente ali, ter ó. cuidado da gente mesmo pra gente Não não fazer cair na mesma igual, tentação. Ou seja, não se achar superior porque tá chamando a atenção daquela, mas com um espírito de humildade. Isso principalmente, né, gente, para os líderes, Isso, pastores, principalmente. que vai ficando irado com o membro e tem o chicote na mão prontinho, ó. Pra Tome, bater, verdade. sabe? O amor vai longe, né? Segundo ponto, né? Primeiro ponto é restabelecer o pecador. Segundo ponto é manter a pureza da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, quer dizer, a velha vida.
Cordeiro Pascal foi sacrificado. Então a gente abre mão de tudo porque Jesus foi sacrificado por nós. Né? Quando a massa está levedada, o que que entra na massa? Ar. Quer dizer, a massa não é pura mais. A massa já tem, já entrou nela, já inflou nela. Então, quer dizer, já há reação. Reação carnal. Né? Com certeza. Bom, e o terceiro ponto é dissuadir os outros. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros de igual maneira se encham de temor. Você vê que coisa, né? Quanto àqueles que eles vivem na prática, são crentes. Né? Não é porque cometeu um erro, né? Ele se arrependeu, mas aquele que é sem vergonha, né? Vamos dizer assim, sem vergonha, o cara de chama pau, na frente de todo mundo a atenção dele. E ele tá simplesmente, você vai lá, fala com ele, tá bom. Aí ele vai lá, tá bom, aí pede perdão e continua fazendo a mesma coisa, né? Este triplo propósito que aponta para os passos a serem seguidos em uma aplicação correta da disciplina eclesiástica, tal como Jesus dizendo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se não te ouvir, se ele te ouvir, né, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano, ou como um pecador, né? Em primeiro lugar, isso nós acabamos de ler, já lemos atrás, Mateus 18, 15 e 17. Em primeiro lugar, aconselha-se o pecador a arrepender-se. Sim. Né? Abordagem individual, tá? Isso é uma abordagem individual. No caso de o ofensor não atender à confrontação individual, Jesus ordena que haja uma demonstração privada. Versículo 16. Havendo conciliação, parte-se para a terceira fase. O último recurso da disciplina é a excomunhão, na qual o ofensor é considerado um gentil, alguém que não era permitido entrar nos átrios do templo. Ou seja, na época, o publicano, ele não era permitido entrar nos átrios do templo, porque ele era considerado pecador. Ele não pertencia à classe dos judeus, nem tampouco daqueles que faziam parte do templo, né? Um publicano, entre parênteses, pessoas consideradas traidoras e apóstatas. Ficava dentro da igreja para fazer o mal mesmo, né? Então, um publicano, era pessoa considerada traidoras e apóstata. É claro que cada um desses passos envolve dor, tempo, amor e transparência. Nenhum deles é agradável, e eles só prosseguem diante da dureza do coração do ofensor, ou seja, a recusa de arrependimentos. Há, porém, o confronto de saber que a presença e o poder de Jesus são reais, como é aqui agora, no mesmo contexto desse processo. Assim, a disciplina eclesiástica não é uma atividade a ser realizada facilmente, mas algo a ser conduzido na presença do Senhor. Ou seja, tem que orar primeiro, colocar diante do Senhor, se reunir ali, orar uns pelos outros, e depois, afinal, né? São ovelhas de Jesus, né? Gente, nós terminamos agora esse capítulo. E vocês sabem que nós vamos estudar agora? Nós encerramos essa doutrina, né? Nós vamos agora entrar porque falamos da doutrina da igreja. Disciplina. Não, da doutrina que tem igreja. Vários facetas, ordenança, né? Isso. Agora nós vamos entrar na doutrina dos anjos. Interessante, né? Aqueles que ficam falando um monte de besteira de anjo aí, vai começar a aprender aí, né? Que não é bem assim, né? Então vamos lá. Introdução. É difícil, né? Como você já falou, né? Sair de uma conversa entrar em outra, né? Mas como nós estamos estudando, nós terminamos então um ponto que é da doutrina da igreja. Agora a doutrina dos anjos.
Eu sei que você tem bastante curiosidade para saber disso. Nesses tempos confusos de relativismo religioso, é extremamente necessário que a igreja se pronuncie sobre os anjos. O movimento Nova Era tem dado enorme destaque para esses seres, com base em experiências extra-bíblicas de opiniões pessoais. Sem as escrituras falar de anjos, não passa de especulação perigosa. E buscar contato com esses seres não é uma orientação bíblica. Olha só, hein? Não é uma orientação bíblica. Portanto, não deve ser feito. Eu lembro, irmãos, que tinha uma época que a gente ia muito ao monte. Olha, você quer saber um lugar que acontece um monte de invencionice? Não que Deus não possa operar. Entenda isso. Mas um anjo não vem para ficar brincando de esconde-esconde com ninguém, não. Sabe? Então a gente ia lá, tô vendo um anjo ali. E aí, e o anjo? Aí falou alguma coisa? Não. Ele foi para o outro lado. Gente, tem muito menino nessa situação. Isso aqui é perigoso, gente. É muito perigoso, né? Ele não está lá para a gente ficar buscando contato com ele. Nosso contato, nossa comunhão é com Jesus. Os anjos, eles nos auxiliam, amando do Senhor. Do Senhor, não nós. Bom, portanto, não deve ser feito isso. A igreja tem a função precípua de ensinar. Como representantes de Deus, seguiremos o grito da reforma que diz sola scriptura, que está em latim, né? Dessa forma, nos limitaremos aos ensinos da Santa Bíblia. Portanto, podemos mostrar ao mundo o que Deus ensinou sobre os anjos. A falta de um ensino sólido sobre o assunto tem levado a aberrações nunca vistas, dentro e fora da igreja. Tem muita aberração mesmo. Por muito tempo negou-se sua existência. De repente, o pêndulo se moveu para o extremo oposto e agora tem recebido muito destaque, que muitas vezes na inologia, na pregação e no culto de modo geral, tem roubado a cena e ocupado o lugar do Espírito Santo e do próprio Jesus. Tem anjos voando nesse lugar. Meu Senhor. Esse é um tema bastante bíblico. Os anjos estão presentes na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. São inúmeras as referências a partir das quais é possível sistematizar um conhecimento abrangente sobre os anjos. Sua função é permanente e contínua, vigente em toda a história da igreja, e seu papel é de extrema importância para o cumprimento do plano divino. Só o conhecimento da palavra de Deus poderá fornecer um conhecimento equilibrado sobre os anjos, sua natureza, sua tarefa. Esses seres invisíveis têm ajudado a realizar a vontade do Senhor sobre a terra. Grava isso. Eles estão a serviço de Deus, ajudando a igreja a realizar o serviço, a tarefa do Senhor sobre a terra. Glória a Deus, né? Deus, olha, Deus é maravilhoso. Ele dá os dons do Espírito e capacita os crentes e ainda manda os anjos dele, né, para ajudar. Para ajudar. Que coisa maravilhosa. A tarefa de pregar o evangelho não foi dada aos anjos, mas sim a mim e a você. Mas eles nos auxiliam e trabalham em prol dessa obra, amando de Deus. De Deus. Já leu só o conhecimento? Já. Agora é o capítulo 1. Capítulo 1, terminologia. A palavra hebraica apóstrofe aqui, lê-se malak, entre parênteses. E o termo grego agelos, lê-se ângelos, significam mensageiro e podem ser atribuídos tanto a homens como a espíritos. Assim sendo, somente pelo contexto é que podemos afirmar se o mensageiro é um ser angelical ou um ser humano.
Quando a Bíblia usa os termos santos anjos ou anjos, está fazendo referência a espíritos piedosos que permaneceram em seu estado original criado por Deus. Marcos 8:38. Vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, gente. Marcos 8:38. Quer dizer, você anota, né? Depois você lê. 8:38. Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, naquela época, hein? Se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Agora Lucas 9:26. Lucas 9:26. Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Mais um ou não? Vai mais um. Atos 10:22. Atos 10:22. Então os homens lhe comunicaram: Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te, está mandando chamar Pedro, né? Na sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhes dizer. Amém. Do contrário, quando se menciona espíritos malignos, espíritos imundos e expressões afins, refere-se aos anjos caídos, que são servos de Satanás. Mateus 12:24 e depois 25:41. Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: Este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Qual Agora mais? 25:41. Mateus 25. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhes afirmou: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não existirá. Agora vamos lá no 41. Mas aqui não seria capítulo 25, versículo 41? Ah, será? Eu acho. Vamos ver. Sua Bíblia fugiu aqui. Fugiu. Ela anda voluntariosa, essa Bíblia. Então, capítulo 25. Isso, verso 41. Vamos ver se eu me enganei aqui. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos do diabo, né? Os seus anjos. O termo anjo e seus equivalentes encontram-se em 35 dos 66 da Bíblia Sagrada. Essas criaturas angelicais são mencionadas... 35 livros, né? Livros. Não falou, né? 35 livros dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Então, em 35 livros tem esse termo. Essas criaturas angelicais são mencionadas em ambos os testamentos, em todas as épocas da história humana e sagrada. Aqui, vejamos. Septuaginta, está grifada, né? Olha, quanta coisa. Agora nós vamos ver algumas menções, então, né? vamos lá. Conforme a concordância bíblica exaustiva no Antigo Testamento, eles são mencionados textualmente 109 vezes e sempre em missões específicas. Leia. Aí é muita coisa para ler, né, amor? Vamos 109 vezes. Vamos ler umas 10. Aí. Então vamos ler Gênesis 16, 7, 9.
Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto do caminho de Sur. Qual é o outro? 7, e depois 9 a 11. Aí mesmo, o O versículo. anjo do Senhor orientou-a: volte para tua senhora e ser-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Ismael. Portanto, Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Olha, gente, isso aqui é importante você observar. Toda vez que a Bíblia menciona, depois isso vai aparecer ali, mas para a gente poder adiantar que a gente está lendo sobre anjo. Anjo do Senhor, isso é atribuído Jesus. ao Senhor. Agora lê em Gênesis mesmo, 19, versículo 1 e o 15. Versículo 1 e versículo 15. A noite estava caindo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade, logo os viu. Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a sua face por terra. Você vê, é o anjo do Senhor, né? Que ele aceitou a adoração. E o 15. E o 15. O 15 Ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levantai e tomai a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Agora vamos para Êxodo, né? Êxodo 3, 2. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pela chama. Agora vamos ler o 23, capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 e o 23. Versículo 20. Eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para te guardes pelo caminho e te conduz ao lugar que tenho preparado para ti. Qual é outro versículo? Outro versículo. Até o 20 e depois o 23. E o 23. E o meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, e eu os exterminarei. Mais o Êxodo não, vamos a Números agora. Sim. Números 20, 16. Clamamos a Yahvé, e ele ouviu as nossas orações e enviou o anjo que nos libertou do Egito. Eis que agora estamos todos em Cádiz, cidade localizada na fronteira do teu território. Então o anjo, né? O anjo era Jesus. Então vamos lá. Nesse caso, né? Mas havia também os outros anjos, né? Então, mais um pouquinho de números. 22, capítulo 22, versículo 22 a 27. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na entrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. Veja só uma História coisa. de Balaão, né? Eu vi muitas pessoas falar sobre a história de Balaão e falar que apareceu um anjo. Não era um anjo qualquer. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor, né? Aí... Leia até o 27. Desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na entrada. Então o anjo do Senhor se pôs em meio caminho estreito e no meio das vinhas, com um muro à direita e o outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se.
nem para a direita, nem para a esquerda. E assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre o seu rosto. Tadinha, né? Não vou sair mais daqui, peraí. Não. Viu Jesus. Que Coisa lindo, linda. E se prostrou, né, amor? Prostrou-se. Tão lindo. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta com golpes do cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse. E ela disse a Balaão: que te fiz eu para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu estivesse uma espada na mão, já teria te matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida até o dia de hoje? Tendo eu costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: não. Poxa. Pensa um pouquinho, Balaão, o que está acontecendo? É tão legal. Ele foi tão cruel, né? E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôs-se a contemplar o anjo do Senhor, posicionado no caminho, empunhando uma espada. Que lindo, né? Muito lindo. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. E questionou o anjo do Senhor: por que me espancaste assim? Por que espancaste assim a sua jumenta por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com a minha presença não podes prosseguir tua jornada. Olha. É lindo mesmo, né? O Diogo tá falando, que lindo. Que a gente não seja tão ignorante, né? A jumenta avistou-me. A jumenta avistou-me por causa da minha presença. Aleluia. Procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, porque senão eu mesmo já teria matado. Já o teria matado. O próprio Deus. O próprio Deus ia matar ele. A ela, todavia, eu teria poupado com vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei. Não percebi que estava posicionado no caminho para me impedir de prosseguir na minha jornada. Agora, se o que eu estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Que até quando? Até onde vai? Até o 27. Nossa, já passei longe. Mas depois o 31, o 32, vai lendo. Já fui até o 35. Até o 35. Aí o 35. Tá bom. O anjo do Senhor instruiu a Balaão: vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Gente, falar sobre a presença do Deus, Senhor é difícil, né? Não dá para ficar. Oh, glória a Deus, aleluia. Ai, ó, Diogo, que lindo, Senhor. E é lindo mesmo, Diogo. É lindo mesmo. Mas tudo isso é pra gente. Deus permite essas experiências pra gente ver na nossa própria vida, né? Às vezes a gente tá teimando com o que não deve. Reis agora? Juízes. Juízes 2, 1 e 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim, e declarou: eu vos fiz subir do Egito e vos trouxe a essa terra que eu tinha prometido por juramento a vossos pais. Eu ordenara: jamais quebrarei a minha aliança convosco. O que mais? É o Juízes 2, o versículo 1 e o 4. 1 e o 4. Então agora no 4. Assim que o anjo do Senhor, pronunciou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo começou a lamentar em alta voz e a chorar amargamente. E depois o capítulo 5, versículo 23. Pensa nisso. Estamos todo mundo assim, vivendo para lá, correndo para lá e para cá. De repente,
Deus aparece e fala com a gente. Você imagina o sentimento e que a gente deveria a mesma coisa. A gente ia começar a chorar em alta voz e chorar amargamente. Porque a presença de Deus é grandiosa, gente. Aleluia. Agora o capítulo 5, Jorge, De quê? de Juízes mesmo. 5, 23. 5, 23. Maldito seja Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai, amaldiçoai os seus habitantes, porquanto não vieram cooperar com Yahvé, pelejar junto ao Senhor contra os poderosos. Veja só, né? Aquele também que, de certa forma, não, aquele que se opõe, aquele que não caminha junto, A obra do Senhor. você vê que ele maldito chama aí. de maldito, porque ele não coopera com a obra do Senhor, apenas atrapalha, né? E tem mais muitos outros versículos, muitos. Mas não tem condição da gente ler tudo. Afinal, ele falou que são 109, né? Vamos ler o último aqui, É, que é o último, Malaquias. né? Não, vamos ler o Daniel. Daniel. Daniel 3, 28. E depois 6, 22. Daniel 3:28. Isso. Isso aqui eu já até imagino. Que Então, tem, olha, em Reis, em Crônicas, em Salmo, em Eclesiastes, em Isaías, Samuel. Daniel, Oséias, Zacarias, Malaquias, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, tem o anjo do Senhor. Então Nabucodonosor exclamou: Bendito seja Elá, ó Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu Malaque, anjo, que é o seu anjo, né? E livrou os seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outro Deus, que não fosse ao seu Elá, Deus. E ele está falando aqui em aramaico, né? O Malaque ou Elá é em aramaico, que ele era babilônico, a língua babilônica. Agora no 6. Tá. Daniel 6. Daniel 6. 22. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferisse. Pois Elá, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos. E de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Ele estava falando para Nabucodonosor. Então agora Malaquias, né? Que é o último, né? Depois tem Oséias, Zacarias, né? Vamos em Malaquias 3:1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, Adom, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. É porque todos esses anjos aí é tudo Jesus, né, amor? Quer que eu leia? Não, peraí. Virá para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia Yahvé dos exércitos, Deus. Aleluia. Dos exércitos. Ai, Senhor. Oh, glória. Como é difícil aguentar isso, né? Isso no Velho, né, nas concordâncias, no Antigo Testamento. Agora B, no Novo Testamento. Louvado seja Deus. Aleluia. No Novo Testamento, essas criaturas são mencionadas servindo aos santos 175 vezes, 51 vezes nos sinóticos, 21 em Atos e 67 em Apocalipse. É empregado com respeito aos homens apenas 6 vezes. Agora vamos ver. Mateus 11:10. Emperrou a minha Bíblia aqui. Você quer que eu leia? Não, é que ela emperrou.
travou mesmo. Peraí, gente. Sai pra lá, Satanás. Não vem querer atrapalhar a gente, não. Né? É. Gente, Vou pegar uma Bíblia, a certo? presença de Deus é tão É. Glória a Deus, aleluia, grandiosa. Jesus. É Louvado Mateus, né, seja Sérgio? Deus. É, Mateus 11, 10. Ah, deu certo. Deu certo? Deu. Então, deixa pra lá. Aleluia. Mateus. 11, 10. Ei, lá. Está repreendido, Satanás. 11, 10. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho, o teu caminho diante de ti. Então aí tava falando de um homem. É, João Batista. no É, caso. chamou ele de anjo. De anjo, né? É. E eu acho que isso aqui, todas essas referências, vai falar de homem, né? É isso. Então vamos agora. Ele fala que convém que o aluno veja todos os textos, né? Eu fico pensando como eu faria para mandar todos os textos, né? São, olha, inúmeros, olha. É muito, É muito. muita coisa. Convém que o aluno examine minuciosamente cada texto e contexto onde a palavra está presente. Vamos agora a Mateus 1, 20 e 24. Mas enquanto meditava sobre isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como tua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, agora lê Marcos 12, 25. Nem todos é citação humana, né? 12, 25. Não. Marcos 12, 25. Uhum. Peraí, gente. Versículo 25. E quando os mortos. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos no céu. Amém. Agora lê. Vou deixar Lucas, vamos lá. João 1, 51. E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro que vereis os céus abertos. Aleluia. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora o 5. Esse é o anseio da nossa alma, gente. O Anseio da 5, nossa alma. É esperar ver isso aqui. 5, 4. Capítulo 5, versículo 4. Em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado qualquer doença que tivesse. Agora vamos para Atos. Atos 5, 19. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora. Só isso. 6, 15. Atos, Atos mesmo, 6,15. Então todos que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem os seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Que coisa, né? Agora 7, 35 e 53. E este é o mesmo Moisés a quem lhes havia rejeitado com essas palavras: quem te constituiu autoridade e juiz? Deus o enviou como líder libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. E agora o 53.
53. É. Vós que recebestes a lei pela ministração dos anjos, porém não a obedecestes. É. Agora vamos a Romanos 8, 38. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus. Eu tinha que ler inteiro, né? É. 1 Coríntios 4, 9. Nossa, só vai parar aqui. Portanto, a mim parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como dos seres humanos. Então, Gálatas 1, 8. Isso mostra a presença deles, né, amor? Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, nos anuncie um evangelho diferente do que já pregamos, seja considerado maldito. Agora 3,19, Gálatas. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa dos transgressores, até que viesse o descendente a quem se refere a promessa. Foi promulgado por meio dos anjos pela mão de um mediador. Que é Jesus, né? Agora vamos ler Colossenses 2,18. Acho que é o último, né? Não, olha só. Não. Tô falando aqui. 2,18. Porque já acabou? Então vamos ler só mais um do Apocalipse. Não aceiteis que alguém seja atribuído como vós, fingindo humildade ou culto de anjos, fundamentando-se em visões, ostentando inútil arrogância em seu conhecimento carnal. Então vamos falar alguma coisa sobre isso, né? Então aqui diz que os anjos vêm para ajudar a igreja. Mas não podemos orar a eles, falar com eles, nada disso. A gente fala com Deus e Deus fala com eles. A gente já viu pastores assim, até abençoados, falando: fala aí pro anjo, anjo, mete a espada aqui desse demônio. Não pode. Não pode. Nós não temos autorização da palavra para isso, né? Que a Bíblia fala: aos seus anjos dará ordem. Ele dá ordem ao seu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. Deus dá ordem, não nós. Então, não vamos ler então Apocalipse nenhuma não, né? Que já acabou o tempo. Acabou o tempo. Olha, deixa eu mostrar só. Será? Ai, não dá, né? Olha só o tanto de referência. De referência, olha. Não tem nem como eu passar. Um dia vocês compram esse livro aqui que vale a pena. Vale a pena. É muito bom. Aí nós vamos então entrar depois no capítulo 2, que é a origem dos anjos. Vamos falar sobre a origem dos anjos. De onde eles vêm, qual é a sua origem, importante. Quando foram criados, com que propósito. Amém. Glória a Deus. Curiosa. Gente, nós louvamos ao Senhor pela companhia de vocês. Sim, obrigado, viu? Pela presença de Deus aqui no ambiente. Eu sei que você deve ter desfrutado disso aí também, porque Ele não se limita nessa distância entre nós, mas Ele está presente. E nós somos gratos a Deus pela sua presença. Quero incentivar você a compartilhar o nosso vídeo, né, de estudo com quantas pessoas você puder. Também quero pedir que você, quando nós vamos salvar isso no YouTube, e aí nós vamos enviar para você o compartilhamento do YouTube. Então fala para os seus amigos, quando eles entrarem lá para ver ou para assistir, para eles se inscreverem. Nós precisamos da sua assinatura, da sua inscrição. Nós precisamos de 1000 inscrições. Nós estamos ainda na 29 ainda.
Falta Isso. pouco, né? Falta pouco. Pouquinho. Mas nos ajuda. Não só compartilha. Pede para os seus amigos. Pede para os seus irmãos. Vai lá, se inscreve, dá um like, faz um comentário. Faz isso por nós, por gentileza. Pedimos, né, que você nos abençoe nisso. E agradecemos, né, a todos. E quero desde já dizer, daqui a pouco, às 20 horas, temos o nosso culto em casa. Sim. Vamos continuar na presença de Deus. Vamos continuar desfrutando desse momento, desse ambiente tão agradável da glória do Senhor que está aqui presente. Amém? Então, eu espero você aqui hoje, às 20 horas, no nosso culto em casa. Que Deus possa abençoe a todos. Até mais.